Senhor empresário, fizemos essa adaptação em nosso DVD, que ao final traz as fontes de todas as informações aqui prestadas, para mostrar a você como os países desenvolvidos podem estar tramando para que nossas economias, além das da China e da Índia, voltem a ser meras exportadoras de produtos primários, com um grande arroxo salarial, onde a população não tenha dinheiro para consumir as mercadorias do comércio e as empresas exploradoras do mercado interno fiquem praticamente quebradas. Você verá gravíssimas denúncias sobre o meio ambiente e nosso sistema político-econômico. Acredite, embora a maioria encontre-se confortável e sem reclamações por mudanças, nunca tivemos motivos tão sérios para querer mudar, o que você perceberá no decorrer desse documentário. Pedimos só um pouco de paciência, porque precisamos introduzir alguns conceitos. Mas quando começarmos a falar do meio ambiente e a forma como os políticos e as TVs estão pagando pessoas sem autoridade alguma para falar do assunto, você perceberá toda a gravidade da situação. Primeiramente, explicarei nossa linha de raciocínio quanto à economia e às micro, pequenas e médias empresas brasileiras. Entendo por capital os meios utilizados para produzir e distribuir riquezas no país. E como capitalista, o sistema político-econômico que governa um país em função do capital, ou seja, protege e privilegia quem produz e distribui as riquezas do país, acreditando que no fim toda a sociedade se beneficie, porque será a própria consumidora desses bens, tendo como requisito fundamental a livre concorrência. Esse sistema teórico talvez nunca tenha existido no mundo, mas onde mais se aproximou foi no início dos Estados Unidos, assim que tornaram-se independentes da Inglaterra. O sistema foi tão bom e eficiente que em poucos anos os americanos ultrapassaram os europeus economicamente e, como não são bobos, trataram de esconder o segredo. Eles cuidaram impecavelmente das bases teóricas de seu sistema, e isso lhes garantiu o excepcional impulso econômico. A livre concorrência era levada muito a sério. Eles se transformaram no paraíso dos pequenos bancos. Não que não houvessem grandes bancos, o que é até bom para a economia, mas o grande volume de instituições financeiras garantia a livre concorrência no setor, dificultando a especulação financeira, e com isso os juros sempre foram muito baixos. Mas a grande vantagem que tinham em relação aos europeus estava no setor imobiliário. Enquanto na Europa praticamente todas as terras já tinham dono, nos Estados Unidos, quem quisesse terra era só ir para o Velho Oeste e pegar o quanto quisesse. Ou seja, não havia a especulação imobiliária. À primeira vista, pode até parecer conversa de instituição filantrópica ou moralista, dizendo que a especulação é algo feio e reprovável. Alguns dizem até que é coisa de comunista. Mas seriam então comunistas os americanos?
Só que existe muito mais do que isso por trás da especulação. Ela que se enriquece sem produzir absolutamente nada. E não é difícil perceber isso. Quando alguém compra uma vasta área de terra próxima à zona urbana de uma cidade e fica esperando seu crescimento para que sua propriedade se valorize, ela está cometendo um verdadeiro crime contra a economia popular e contra a sociedade. Quem tem dinheiro sobrando jamais deveria ter a opção de especular com imóveis. Se não quiser investir numa empresa, que invista no mercado de ações, reduzindo o custo de captação dos recursos das empresas, ou faça uma poupança que financie a habitação popular a juros baixos. Se você analisar pelo lado social, verificará que muitas pessoas acabam morando em favelas ou embaixo da ponte porque os terrenos da periferia, que hoje não deveriam custar mais do que R$ 5.000, ficaram muito mais caros. Há quem pense que isso é problema deles, esquecendo que com o aumento da miséria também vem o da violência, e igualmente acabamos vítimas da especulação na medida em que somos confinados dentro de nossas próprias casas, sem poder sair despreocupados na rua, com medo de sofrer um assalto ou um sequestro. Você pode dizer que prefere morar confinado, em ambientes mais requintados, e que não se preocupa com isso, nem com a situação dos miseráveis, que não é um problema seu. Entretanto, na medida em que eles precisam gastar cada vez mais seus recursos com moradia, acabam sem dinheiro para alimentar direito suas crianças, que quando passam fome na primeira infância, ficam com sequelas no cérebro. Muito pelo contrário do que se imagina, isso nos diz respeito sim, porque uma criança sem capacidade de aprendizado para se desenvolver no ambiente escolar acaba quase que inevitavelmente na criminalidade, e são justamente os delinquentes mais perigosos e perversos. Parece até castigo, mas nossa classe empresarial, não toda, que se demonstra insensível ao problema deles, acaba sendo pisoteada e humilhada, se não completamente destruída pelas empresas estrangeiras, onde toda a população deles tem uma boa alimentação e um excelente sistema de ensino, dando-lhes uma mão de obra muito melhor que a nossa, que propicia às suas empresas uma incrível capacidade inovadora. Alguém já parou para pensar nesse país quantos cérebros geniais foram precisos para se chegar a empresas como uma GM ou uma Boeing? Alguém já parou para pensar quantos cérebros geniais perdemos nesse país por causa da desnutrição infantil? Se colocarmos na balança, nossa classe trabalhadora leva uma grande desvantagem para a classe trabalhadora americana e europeia. Mas nossas empresas não chegam nem aos pés das empresas deles. E hoje o empresário brasileiro é o grande prejudicado desse sistema político-econômico. Como podemos ver, a especulação imobiliária, aliada à corrupção e outras deficiências nossas, traz um grande prejuízo a todos nós. Só que tudo isso ainda não vem a ser o segredo maior do sucesso americano. Isso mesmo. Não foi por isso que eles ultrapassaram os europeus em poucos anos após sua independência. Na medida em que não havia especulação imobiliária,
não havia especulador, não havia o parasita para ser sustentado. E o salário dos trabalhadores americanos iam direto para a indústria e o comércio do país, transformando aquela nação numa verdadeira locomotiva econômica que se transformou no maior império da história mundial. Quem quiser ler mais a respeito, procure o livro da editora Record, chamado A História da Economia Americana. Acho que nem precisamos dizer o que está destruindo os Estados Unidos hoje, que concentrou seu sistema bancário, criando verdadeiros monopólios, sem contar com a grande ciranda que virou a especulação imobiliária por lá, o que acabou sendo o estopim da própria crise. Quem ganha com a especulação são os parasitas, em sua maioria envolvidos na política. Por isso, hoje uma propriedade rural próxima à área urbana praticamente não paga imposto, porque são eles que fazem as leis e são eles também quem compram terras para especular. A classe empresarial precisa ter mais personalidade e lutar por seus interesses, porque quando inibem a livre concorrência, seja criando monopólios ou fraudando licitações e mesmo com a corrupção roubando verbas da educação, é o empresário mais eficiente que está sendo prejudicado. Quando especulam com a terra, além de tomar dinheiro da classe trabalhadora sem erguer um dedo para trabalhar nem produzir nada, também aumentam o valor dos imóveis, dificultando a muitas empresas que ficam sem condições de construir sua própria sede e precisam se sujeitar ao pagamento de aluguéis. A classe empresarial tem uma séria dificuldade de se encontrar dentro da política, porque não é tão bem organizada e unida como deveria. As organizações empresariais geralmente estão ligadas às grandes empresas, a políticos ou ao governo. E além de não esclarecerem tudo o que é de interesse dos empresários, ainda deturpam os fatos em seu benefício. Não é possível continuar num sistema onde tudo aumenta e é corrigido, menos a tabela de renda, do imposto de renda das micro, pequenas e médias empresas, justamente as que deveriam ser mais beneficiadas por nossa arrecadação de impostos. Pelo contrário, até a isenção de ICMS às microempresas, que havia anos atrás, foi simplesmente abolida, sem que instituições como o SEBRAE, os jornais e as TVs se pronunciassem a respeito, denunciando essa grave distorção na economia que passa a sacrificar as pequenas empresas que já pagam juros absurdos em benefício da fome de arrecadação do governo e das empresas maiores que podem inclusive fazer financiamentos no exterior a juros bem mais baixos. A classe trabalhadora brasileira precisa ter muito cuidado e personalidade para não cair no tentador comodismo de deixar que os outros pensem por ela. De fato, existem muitos interesses numa economia do nosso porte e, por vezes, embora não pareçam, podem ser antagônicos. O preço de deixar que os outros pensem por nós normalmente é bem mais caro do que podemos pagar. Num passado não muito distante, na época em que nossa extrema-direita estava no poder, ela, que é uma subalterna aliada da extrema-direita americana e europeia, promovia o arroxo salarial do país. Naquele tempo, nossa classe empresarial, que vivia feito mendigo se comparada aos americanos e europeus, estava encantada com o governo.
Que mais poderiam querer? A corrupção corria solta, podiam sonegar impostos à vontade, e os salários eram baixíssimos, quase irrisórios. Mas o Brasil vivia em crises, e ninguém sabia o motivo. A única coisa que sabiam era que quando vinha aquela crise, os americanos e europeus se dirigiam para cá e compravam nossas melhores empresas. Até porque o dinheiro deles valia mais que o nosso. Tinha gente que ficava até feliz de arrumar comprador para sua empresa, que já estava quebrada e sem perspectiva alguma de futuro. Embora entregasse um patrimônio construído ao longo de décadas e saísse apenas com um monte de papel no bolso, que em breve não valeria mais nada. De fato, nossa classe empresarial estava enganada há muitas décadas, vítimas de uma conspiração internacional idealizada meticulosamente pelo chamado G7, o grupo dos países mais ricos do mundo. Isso explica o porquê das crises e a quebradeira de nossas empresas. Mesmo os que não quebravam, ficavam como organismos anêmicos perto das empresas estrangeiras. O plano era muito simples. A extrema-direita dos países ricos financiava nossos políticos de extrema-direita daqui, para que promovessem um grande arroxo salarial no país. E isso impedia que o povo tivesse dinheiro para consumir até o que ele mesmo produziu. Nossas empresas entravam pelo cano porque, com um povo miserável, o mercado interno era fraco e não tinha para quem vender suas mercadorias. O processo era fomentado internamente pelos políticos que se corrompiam e por empresas do setor exportador que têm interesses diferentes de quem explora o mercado interno. Notem que a maioria dos exportadores são grandes empresas e multinacionais, enquanto os exploradores do mercado interno constituem-se de pequenas e médias empresas nacionais, em sua maior parte. Como essas empresas, por falta de estudo, organização e personalidade, acabavam apoiando tudo que as grandes empresas requeriam do governo, era o mesmo que dar um tiro no próprio pé. Imagine você agora duas empresas. Uma exportadora. Ela explora o mercado externo. E outra, uma empresa que explora o mercado interno do país. Vamos fazer aqui uma contabilidade rústica, coisa a grosso modo, gente. Vamos imaginar que a empresa exportadora, em suas transações de compra, venda, pagamento de impostos, ela tenha tido um lucro de 100 mil reais no mês, representado aqui. E ela tenha um custo de 20 mil reais. Despesa de aluguel, telefone, automóvel, contador, publicidade, 20 mil reais. E gastou com seus funcionários 50 mil. É uma empresa de um porte razoável. Você pega 20 mais 50 de despesa, você tem 70 mil. Você teve 100 de lucro, você vai ter 30 mil reais de resultado final no fim do mês. Aí a gente pega aqui a empresa que explora o mercado interno. Igualmente, um lucro através de suas vendas de 100 mil, ela mantém o mesmo custo da outra, 20 mil reais por mês, a mesma folha de pagamento e como resultado final, obviamente, 30 mil reais.
Agora vamos brincar um pouco. Vamos voltar lá na empresa exportadora. Vamos brincar um pouquinho. É claro que a gente não quer assustar vocês, porque o salário mínimo no Brasil está em torno de R$ 600. E isso só foi conseguido a duras penas, combatendo a corrupção que era muito maior no passado. Por isso foi conseguido aumentar o salário mínimo sem provocar inflação. Mas nos Estados Unidos, o salário mínimo gira em torno de R$ 1.800. É 3 vezes maior que aqui. Então, não vamos judiar muito. Vamos dobrar essa folha de pagamento de R$ 50.000 para ver o que acontece. Vamos lá? Olha o que acontece com a empresa exportadora. O mercado externo, a ditadura das commodities, não muda praticamente nada. Ela vai continuar tendo sua parcela no mercado, vai vender mais ou menos a mesma coisa, pelo mais ou menos pelo mesmo preço, e vai continuar mantendo um lucro aí de R$ 100.000. Seus custos também não vão sofrer significativa alteração, mas o salário dobrou. E agora? Agora ele tem 20 mais 100, ele tem R$ 120.000 de despesa para um lucro de 100. Gente, olha aqui, sinalzinho de menos ali. Teve prejuízo de 20.000. Vocês entendem agora, frente à maioria de nossas empresas serem exportadoras e multinacionais, fica claro para vocês por que essa gente compra, corrompe governos, monta cartéis, monopólios, aplica golpes de Estado no mundo inteiro para promover o arroxo salarial. Eles que dominam e determinam os preços internacionais dos produtos. Eu acho que isso ficou bem claro. Agora, vocês não estão com saudade da empresa do mercado interno? Vamos voltar para ela aqui. Olha lá. 100.000 de lucro com as vendas, 20.000 de custos fixos, 50.000 de despesa com funcionário, 30.000 de resultado. Vamos dobrar. Esses 50.000 com salários vai passar para 100.000. Vamos ver o que vai acontecer com a empresa que explora o mercado interno. Olha lá, gente. Ué, mas como que se dá isso? Resultado final, 120.000. Mas como? Aumentou o preço do salário e a empresa faturou 120.000. De 30 pulou para 120.000. O custo ficou o mesmo. Gente, para pensar. Se dobrar o poder aquisitivo do povo, o povo vai consumir o dobro. E aqui, onde se vendia 100.000, não vai passar a vender 200, mas pelo menos 240, porque numa economia aquecida, o lucro das empresas também aumenta. E a empresa tem possibilidade de quadriplicar o seu lucro. Essa é a realidade da economia. E esse é o preço que a gente paga por não ter personalidade e ficar correndo atrás das empresas grandes que têm interesses completamente diferentes dos nossos.
Imagine um gráfico entre o lucro das empresas nesse eixo em função da renda média do trabalhador nesse outro eixo horizontal. Se fizéssemos isso, encontraríamos uma parábola. Você veria o seguinte: aqui no ponto zero, com uma renda pequena, o lucro da empresa se encontraria aqui, o lucro pequeno. Na medida em que se aumenta a renda do trabalhador, você projeta ela aqui e ela vai corresponder a um lucro maior das empresas. Existe o ponto ideal, um ponto de equilíbrio entre a renda e o lucro das empresas. O ponto ideal seria aqui. O trabalhador com essa determinada renda, o lucro da empresa seria projetado aqui, ó, seria o máximo. A partir dessa renda, se a gente elevasse o rendimento do trabalhador, o lucro ia diminuindo. Aumenta mais a renda do trabalhador, o lucro diminui mais. Na medida em que for aumentando, o lucro da empresa vai acabando até chegar a uma altura que desaparece. O que não é bom para ninguém, porque se as empresas não tiverem recursos para inovar, para se ampliar, para criar novas tecnologias, todos vão sair perdendo. Existe um ponto de equilíbrio entre a renda do povo e o lucro das empresas. Ainda estamos muito longe dele. Quem mais se aproximou do ponto ideal foram os americanos e europeus, onde o salário mínimo está em torno de R$2.000. A atual coligação que governa o país está aí faz 12 anos e entrou com o apoio do mundo empresarial, que explora principalmente o mercado interno, mas percebeu a grande conspiração internacional que havia contra os países subdesenvolvidos e suas empresas. Mudamos os rumos do país, desenvolvemos-nos muito mais e temos boas perspectivas para o futuro. O mundo inteiro está em crise, enquanto o Brasil está tranquilo. O problema é que nosso sistema político não evoluiu como o deles. Nossa democracia parou no tempo, deixando espaço para que a corrupção continue tomando conta do país inteiro. Isso gera problemas sérios ao país e à classe empresarial, porque a corrupção acaba desviando recursos importantes que poderiam ser empregados em nosso sistema de ensino, estradas, ferrovias e portos, dinamizando nossa economia e tornando nossas empresas mais competitivas. Nos Estados Unidos, para se ter uma ideia, o governo chega a pagar 70% da pesquisa científica de suas empresas, dando a elas uma enorme vantagem sobre as nossas. Aqui, se um pequeno empresário tem uma ideia e quer desenvolvê-la, fica mais barato para ele contratar uma empresa especializada do que ir numa universidade federal que conta com os melhores especialistas e laboratórios, necessita fornecer o ensino na prática aos seus alunos, mas como está entupida de parasitas, num verdadeiro cabide de empregos, despreza nossas empresas. Outro grande problema são os grupos empresariais que apoiaram e apoiam o atual governo, que foram beneficiados e acabaram se acomodando com isso. A maioria deles teve o acesso facilitado ao mercado externo e não tem mais tanta preocupação com o nosso mercado interno. Enquanto isso, a grande maioria dos empresários que depende do mercado interno para sobreviver
praticamente não tem voz no governo, que demonstra-se incompetente e amarrado para enfrentar mais esse problema que será apresentado a seguir, que tem tudo para ser a nova conspiração contra o nosso desenvolvimento. Nossa proposta, como você verá na sequência do documentário, é por uma democracia mais participativa, onde o povo possa tomar as decisões diretamente, sem depender dos políticos, sempre que achar necessário. Isso se faz com o direito de convocar plebiscitos e referendos. Com um plebiscito, o povo terá direito de propor leis, claro que dentro do orçamento da União e respeitando rigorosamente a Constituição. Com o referendo, poderemos derrubar as leis que não interessam, como a que aumentou o salário deles de 16 para 27 mil. A democracia direta também pode trazer ao Brasil instrumentos como o RICAL, referendo revocatório de mandato, onde o próprio povo pode pedir a cassação do político e depois decidir seu futuro no voto, dando um decisivo golpe na corrupção. Normalmente, os empresários ficam alarmados com qualquer mudança. São muito conservadores, mesmo com nossa classe alta tendo um padrão de vida equivalente apenas ao da classe média espanhola. No fundo, somos covardes e pagamos muito caro por essa covardia. Só que as transformações que estão ocorrendo no mundo nesse momento, como mostraremos a seguir, exigem mudanças imediatas. Isso tanto por parte de nossas empresas, como por parte da classe trabalhadora, que agora tem interesses idênticos. Não adianta ficar petrificado com medo da ameaça comunista, pois num país com a maioria do povo católico e o resto praticamente todo de evangélicos, a última coisa que a população pode querer ouvir falar é em comunismo. Sem contar a péssima imagem que o povo tem dos políticos. Quem iria querer tomar todos os bens da população e entregá-los à custódia dos políticos? Quando João Goulart quis aplicar as reformas de base no Brasil e acabar com a especulação imobiliária, entre outras coisas, dando às nossas empresas as mesmas condições que as empresas estrangeiras, ele, que era um grande latifundiário, também foi taxado de comunista, e boa parte dos nossos empresários apoiou sua deposição do poder. No final, recomendamos um documentário feito por um americano, demonstrando como eles fazem uma coisa e ensinam outra para os países menos desenvolvidos, e o desespero que tem para que não avancemos em nossa democracia. Em 64, eles financiaram a campanha da mídia contra João Goulart, dizendo que ele era comunista. Mas o que seriam então os americanos que distribuíam terras à vontade à sua população e lhes davam o mais alto rendimento do mundo? Até hoje fazem isso, entupindo a gente com livros de economia que ensinam absurdos, enquanto eles fazem o contrário. Por isso, na crise, eles abaixavam os juros enquanto a gente aumentava. De fato, a democracia direta está se tornando o último recurso da humanidade para enfrentar os problemas que estão chegando. Não tenha a menor dúvida. Veja os gráficos e links a seguir. Em todos os países mais desenvolvidos do mundo, onde se encontram as melhores empresas e a melhor mão de obra, o povo tem acesso a instrumentos de democracia direta. Estamos falando de países como a Islândia, Irlanda, Noruega, Suíça, Suécia, Austrália, Nova Zelândia e os próprios americanos. Mas também falamos da Bolívia e da Venezuela, onde igualmente o processo de evolução democrática se deu pacificamente, dentro da lei e da ordem. Esses países estão em franco desenvolvimento. O
povo venezuelano ultrapassou o padrão de vida dos brasileiros e suas empresas estão indo muito melhor do que antes. Temos dados para mostrar as nossas afirmações. Aliás, tudo que está nesse vídeo você pode conferir a fonte das informações no final. A seguir,